Boa tarde, tudo bom, pessoal? Então, hoje eu vou trazer um vídeo que é muito interessante para algumas pessoas, acredito que para muitos jovens, porque assim como eu, foi morar numa república. Então, eu trazendo esse vídeo, vocês vão conhecer mais a minha história e por que eu estou aqui. Então, a minha experiência morando na República começou no dia 24 de fevereiro de 2021. Mas antes disso, é bom comentar aqui com vocês que por que eu tomei essa decisão. Infelizmente, a minha mãe faleceu na Páscoa de 2020. Foi muito difícil para mim, mas apesar disso, no dia que ela começou a passar mal, foi na Sexta-feira Santa. Eu me recordo muito bem, porque ela sempre gostou de comer canjica. E nesse dia é uma tradição no Rio de Janeiro, a gente comer canjica na Páscoa. Então a gente foi na Sexta-feira Santa comprar as coisas da canjica, entre outras coisas, para passar a Sexta-feira Santa, né? A Páscoa, na verdade. E nesse dia ela falou pra mim assim: minha filha, não coloque leite condensado na canjica para eu comer. E ela tava muito bem nesse dia, na sexta-feira, ela tava muito bem. Inclusive a gente estava falando sobre coisas de casamento, porque eu iria me casar. E a gente estava conversando sobre a vida, né? Aí tá bom, chegamos em casa, eu fiz a canjica conforme ela pediu, não coloquei para ela leite condensado. E no domingo ela começou a passar muito mal. Eu lembro que eu fiquei desesperada porque foi bem no auge da pandemia, tudo, a maioria das coisas fechado, né? E só tinha praticamente o mercado aberto, né? Daí ela passou mal, passou mal. Eu fui no mercado para comprar água de coco porque ela não estava conseguindo comer e estava vomitando gosma branca. Aí eu fui no mercado, comprei água de coco, comprei absorvente, comprei acho que Neosoro, porque ela também estava com falta de ar, estava sem respirar. Daí eu falei assim: mãe, se você quiser ir pro médico, eu acredito que os médicos e enfermeiros vão querer te internar na ala de Covid, porque ela tava com falta de ar e tava sem conseguir respirar direito, tanto que eu comprei o Neosoro. E nesse dia, especificamente, ela estava muito abatida, coisa que qualquer doença que ela ficava, ela não ficava assim abatida. E nesse dia também, ela falou pra mim assim: minha filha, pegue tal roupa, uma calça florida e uma blusa, acredito que preto ou azul marinho. Aí eu liguei pro meu namorado, que hoje é o meu esposo, e falei assim: amor, eu acho que minha mãe vai morrer. E de hoje ela não vai passar. Aí ele: ah, não, vamos ter fé que ela vai melhorar. Aí eu falei assim: eu estou falando isso porque algumas pessoas que morreram também, infelizmente, aconteceram essa situação da pessoa pedir a roupa que queria ir pro médico. Às vezes para algumas pessoas pode parecer uma besteira e tal, mas para minha mãe, que não gostava de médico e que não tinha tanta vaidade, ela escolheu exatamente a melhor roupa dela para poder ir pro pronto-socorro, né? Eu lembro que a gente foi por volta de 9h30, 10 horas da manhã. Não consegui achar Uber, foi muito difícil. E ela, assim, fraca, gemendo de dor e falando: cadê você, minha filha? Ela não conseguia mais ver. Aí depois de algum tempo, chamei a ambulância também não veio. Depois de algum tempo consegui chamar o Uber e o Uber veio. Aí ela chegou já no pronto-socorro com a glicemia, acho que é glicemia baixa, e a médica falou que ela tinha diabetes, e eu não tinha conhecimento dessa doença que ela tinha, eu só tinha conhecimento da pressão alta que ela tinha, né? E dito e feito, infelizmente foi a pior notícia que a gente recebeu, ainda mais na Páscoa, né? Às 11 horas da manhã ela faleceu, eu me lembro como se fosse hoje. E foi muito triste, todos os dias eu ainda lembro dela, porque foi uma mãe a mãe, né, gente? Apesar dos defeitos e problemas que tem, a minha mãe sempre me criou numa redominha de vidro, né? Eu nunca
aprontei, assim, consideravelmente assustador, nada, porque ela sempre me prendia nas asas dela. E foi muito difícil essa perda, não digo nem tanto do lado, assim, de depender da mãe, né? Porque tem muitos adolescentes jovens que dependem da mãe para fazer uma comida, para passar uma roupa, para lavar uma roupa. E isso eu não tinha em casa. Mas a falta mais é a emocional, né? De você ter uma pessoa para contar, de você ter uma pessoa para te defender, de você ter uma pessoa para te abraçar, para você desejar um feliz Dia das Mães, para você conversar. Então essa parte foi a mais difícil para mim, né? Então após o óbito dela, eu só tinha o meu padrasto e meu irmão, né? Não tenho mais parente, não tenho. Então, assim, foi um pouco mais fácil de eu escolher o que eu queria pra minha vida, né? Eu tava terminando a faculdade de Direito ainda, e como tava tudo online por causa da pandemia, eu fui seguindo assim. Meu estágio na Defensoria Pública da União também foi seguindo assim, remotamente. E o meu namorado, como ele é servidor público, ele estava em São Paulo a trabalho e logo ele iria vir para o interior de São Paulo, né? Então, o que que eu pensei? Eu falei assim, eu tenho o objetivo de casar com ele, né? Então, eu vou procurar um estágio nessa cidade e vou morar numa república, porque a gente ia casar. A gente não tinha condição de morar junto, de pagar um apartamento caro para morar junto, ou uma casa, porque era bem caro e a gente precisava juntar para ter o nosso canto como a gente tem hoje. Então, foi assim que surgiu a ideia de morar numa república. Lógico que se a minha mãe tivesse viva, eu jamais faria isso, até porque, como eu falei, ela sempre me criou numa redoma de vidro, numa criação que a maioria das coisas é errada, então eu jamais faria isso. Mas uma coisa que ela sempre falou pra mim foi o seguinte: quando eu morrer, você faz o que você quiser da sua vida. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem dá o pão dá o sustento. Eu acredito que a maioria das mães falam isso, né? Porque muitas coisas ela achava errado, então ela sempre me proibiu, né? E com a razão dela, né? Então, desse dia, eu fiquei pensando, mas até então não coloquei em prática. Tanto que minha mãe faleceu em abril de 2020, na Páscoa, né, que eu falei, bem no auge da pandemia. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, né? Aí, no final, mais ou menos, de 2020, eu comecei a mandar e-mail para os escritórios aqui de Sorocaba, que é onde eu moro atualmente. E foi uma coisa tão engraçada que eu mandei vários e-mails para vários escritórios de advocacia contando a minha história e por que eu queria aquela vaga de estágio. E, surpreendentemente, uma advogada se interessou pela minha história, pelo meu currículo e me deu essa oportunidade. Eu comecei o estágio lá, foi em março, 8 de março, se eu não me engano, de 2021. E antes disso, eu também tive que procurar uma república, né? Aí eu procurei uma república aqui no interior de São Paulo, Sorocaba, e achei uma república bem gostosinha, bem fofinha, bem acolhedora. O dono da república era um senhor bem simpático, bem acolhedor, e foi assim. Aí, dia 24 de fevereiro, eu vim aqui para Sorocaba para conhecer a república. O meu namorado também veio, né? Porque ele também queria saber onde que eu ia ficar alojada, onde que eu ia ficar hospedada, né? E conhecer o dono da república também. E gostamos. O aluguel lá, gente, era super barato. Era R$ 460, já incluído a luz, a internet e a manutenção da república, que é uma diarista lá, toda semana ia. Então, R$ 460 para você ter um frigobar no seu quarto, você ter guarda-roupa, você ter cama, você ter mesinha de escritório e você já ter como é que se diz? A limpeza incluída já nesse valor.
porque muitas que eu estava procurando nem tinha limpeza. A gente teria que limpar o nosso quarto e as demais áreas da República, né? E nessa tinha uma varanda enorme, tinha máquina de lavar, e eram 2 andares, eram acho que 8 quartos, 3 banheiros, uma cozinha e uma lavanderia. Então, assim, a minha experiência na República foi muito boa, diferentemente dos vídeos e das pessoas que eu acompanhei, que detestaram morar na República, que furtavam as coisas dentro do quarto, que era o quarto compartilhado, que usavam drogas. Nossa, nessa eu me sentia num paraíso. Eu tinha mais paz lá do que na minha outra casa que eu morava no Rio, porque era um quarto privado, né, só pra mim, com essas coisas que eu falei. Então, tipo, ninguém roubava a comida de ninguém da geladeira. Roubava não, ninguém furtava a comida de ninguém da geladeira, porque a gente tinha nosso próprio frigobar, né? E, nossa, gente, foi uma experiência muito boa, que me amadureceu bastante, abriu a minha visão de mundo, de pessoas, de convivência. Isso foi muito bom, sabe? Eu, sinceramente, eu recomendo essa experiência de você conviver com outras pessoas que é diferente de você, que tem criação diferente de você, que são de outros hábitos, né? Porque eu sou carioca, convivi com pessoas que eram do Maranhão, que eram do interior de São Paulo, que não era Sorocaba. Convivi com pessoas, assim, totalmente diferentes, sabe? E foi uma coisa muito importante para eu aprender a respeitar a cada tipo de pessoa. Então, assim, eu conto essa experiência para vocês com muita alegria, porque eu acredito que isso me fez um ser humano mais evoluído, sabe? Que tenha mais empatia, porque quando você vive nesse coletivo, por mais que você não goste daquela pessoa, mas porque você está em coletivo, você procura a paz, você procura sempre a harmonia, então você sempre vai se resolver. E uma coisa muito importante também é que você nunca tá sozinho. Você pode achar que tá sozinho, mas você não tá. A sua colega de quarto, ela sempre vai lembrar de você. Nossa, era muito engraçado, porque tinha uma moça, ela já era mais experiente, não era tão jovem quanto a gente. Ela fazia bolo de cenoura, ela fazia qualquer coisa que ela fazia, canjica, feijão, ela lembrava da gente. Ela falava assim, ó, deixei um potinho de feijão pra você. Então, assim, a gente pensa que tá sozinho, mas nunca tá. Era uma união absurda. Era uma amizade também absurda, porque quando uma estava triste, outra ajudava. A gente fazia compras de mercado juntas, né, o grosso, porque as guloseimas cada um comia a sua, né, até para economizar mais também. Então, assim, foi uma novidade para mim bem radical e bem diferente, né? E essa república também ficava situada no centro de Sorocaba, então eu ia a pé para o meu estágio, né? O meu estágio era de 9 às 4, 9 às 16 horas, e eu ganhava R$1.000. Então, assim, eu pagava R$460 na República, mais a minha alimentação que dava em torno de 350, e o restante eu guardava tudo pro casamento. E meu esposo também fazia isso no quartel, né? Ele também guardava praticamente tudo do salário dele, porque lá no quartel ele ganhava comida e tinha hospedagem, né? Dormitório, na verdade. Então ele guardava a maior parte. E sim, foi uma época muito boa, de muito aprendizado. Eu sei que nem todos os estudantes, os jovens passam por isso, né? Porque, como eu falei, eu já vi muitos relatos que não eram bons, mas esse é bom. Essa é a minha história, essa é a minha experiência. E eu, sem sombra de dúvidas, sou muito grata a todo o acolhimento que eu tive aqui. Claro que eu não vou romantizar que teve problemas, né? Tanto no estágio, tanto na República, mas em si, 99% só foi coisas boas, só foi aprendizados bons. Então, assim, se você que tá me ouvindo agora não teve uma boa experiência,
Eu lamento por você e te entendo. E também falo para você que está me assistindo agora, se você tem um sonho, talvez de estudar num estado, numa cidade, vá atrás dos seus sonhos. Porque você só vai saber se vai dar certo se você for. Muitos podem falar, que loucura, por que você está fazendo isso? Mas se é o teu sonho, vai em frente. Se for preciso você dar um passo para trás, porque para muitos morar numa república é algo ruim, né? Porque tem às vezes uma visão ruim do que seja uma república, né? E também essa república era feminina, só tinha mulher, então assim, se for preciso você dar um passo para trás para depois de você avançar, faça isso pelos teus sonhos, faça isso pelos teus objetivos, porque é muito importante você olhar para trás e ver e falar assim, nossa, eu passei por tudo isso. Eu passei, mas eu venci, eu estou aqui para dar o meu depoimento, porque é assim. Então, gente, não desista, vá em frente. Muitas coisas acontecem na hora que a gente não espera, e isso é normal. Às vezes a gente olha para o Instagram, vê cada pessoa perfeita, mas não é. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades. A maioria das pessoas não mostram, mas é importante mostrar quando você vence essas dificuldades, sabe? Porque acaba sendo um depoimento de superação para outra pessoa que está assistindo. Às vezes a outra pessoa, o jovem que está aí me assistindo, tá com essa dúvida. Mas uma coisa que eu digo que é muito importante, se você ainda mora com seus pais, independente da sua idade, você deve obediência para os seus pais. Se o seu pai fala para você não ir morar numa república, seja por qualquer motivo, avalie. E se o motivo dele talvez for um preconceito, você mostra para ele o que tem lá dentro dessa república, como que é o ambiente, como é que é a pessoa, como é que são as pessoas. Claro que não vai ter ninguém perfeito, mas se for nessas condições que eu te falei, de ter um quarto privado, de ter tudo dentro daquele seu quartinho, e você só parar lá para dormir porque você vai estar na faculdade, você vai estar no seu estágio, então vá, converse com seus pais. Eu digo aqui independente da idade, porque como minha mãe falava, se você mora com teus pais ainda, você deve obediência. Então, esse é o meu conselho e essa é a minha experiência. Tá bom? Então, eu gostei de compartilhar isso com vocês, porque antes de começar outros vídeos, é bom você saber, você do lado daí, você saber quem é que tá do lado daqui, entendeu? Porque às vezes muita gente cai assim de paraquedas, tô gravando vídeo, tô gravando vlog, mas quem é essa pessoa? Então eu decidi compartilhar com vocês aqui quem sou eu. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar algumas fotos de como que era a república lá quando eu cheguei, o quarto quando eu cheguei. Eu só não vou ter foto de como eu deixei o quarto, né? De como eu enfeitei, de como eu emperequetei o quarto. Mas era o quarto cruzinho como eu peguei. E eu gostei muito, né? Como eu falei, eu gostei muito, recomendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês fiquem por aqui, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Beijo e fiquem com Deus.